O PT, durante a sua passagem, tirou 17 bilhões de dólares do BNDES, de dinheiro do brasileiro. Mas qual era o objetivo? O objetivo era buscar fontes de financiamento para que o PT, porque o PT não era uma coisa desconectada, né? O PT é uma grande articulação da esquerda latino-americana, conectado com a esquerda mundial, né? E, vamos dizer assim, articulado pelo Foro de São Paulo. Se a gente tivesse, né, meio centímetro a mais da faca, ou 2 minutos a mais no deslocamento da Polícia Federal, ninguém estava aqui. O Brasil está muito vivo. E ele está vivo por quê? Pela qualidade da gestão. Acabou a roubalheira. Isso a gente tem que dizer, porque é verdade. Que alertou que tinha que ter equilíbrio no trato da pandemia. Entre proteger a vida, e não faltaram recursos para proteger a vida das pessoas. O Brasil construiu, e aí eu tive a responsabilidade de fazer isso, por determinação do presidente, o maior programa de assistência social durante a pandemia de qualquer lugar do mundo. Não há paralelo no mundo. A maior parte dos países ajudou por 2 ou 3 meses a sua população. Chego aqui já pronto para a guerra, pintado para a guerra. Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente. E não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, Brasil Precisa Saber está mais macho do que nunca. Que a gente está recebendo aqui um gaúcho, é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. Posso chamar de tia? Claro, tia. Tia, primeiro, obrigado por receber a gente aqui para esse bate-papo. E eu acho difícil alguém que nos siga no YouTube não conhecer o senhor, mas ainda assim, para aqueles que não te conhecem, falar um pouquinho da sua história, sua formação profissional e como é que chegou até hoje a formar parte aqui desse grupo de ministros do presidente Jair Bolsonaro. Bom, Eduardo, eu sou veterinário de formação, né? Sou filho de uma família de imigrantes italianos, sou 3ª geração no Brasil. Pai veterinário, eu veterinário, meu filho mais velho, né, que hoje é secretário lá em Porto Alegre. Está cuidando do cavalo aqui do presidente, né? Um dos apelidos do presidente é cavalo. Cavalão. Bom, comecei politicamente, o meu primeiro mandato é em 94, né, como deputado estadual, que eu repito em 98. Em 97 eu vou para o velho PFL, onde eu vou receber então o presidente em 2007, naquela transição de PFL para Democratas. Mas calma aí, em 2004 foi eleito deputado federal, não, em 2002. 2002. Eu chego em Brasília com Lula, né? Fala isso e eu vinha de grandes combates lá, né? Porque a primeira capital brasileira que o PT chegou ao poder foi Porto Alegre, né? Em 88. E por dessas coisas da vida, eu era molecão, eu estava naquela eleição, né? Eu era afiliado na época ao PL, né? Partido Liberal. E aí tinha um jornalista, né, que era uma pessoa brilhante, se chamava Sérgio Jockman. E aí eu acabei vice, entrei na eleição, foi uma eleição onde o PT começou a surgir no sul do Brasil. Eles ganharam a eleição, na época com o Olívio Dutra, né, foi prefeito, o vice era o Tarso Genro. E foi uma disputa forte já, né? Aí eles já começaram botando os pés pelas mãos lá em Porto Alegre. Aí em 92 eu disputo a prefeitura, né? Mesmo, claro, tendo um partido pequeno, sem grande estrutura, mas o debate na fase final da eleição era o Tarso contra mim, né? E eu contra ele, né? Por conta do posicionamento conservador, liberal, as minhas teses que eu defendia. E aí em 94 eu logro a minha primeira eleição como deputado estadual, aí em 98 eu repito a eleição.
E aí, em 2002, o partido me escala para me disputar um mandato federal, né? E eu chego em Brasília, já aí com a vitória do Lula, e chego aqui já pronto para a guerra, pintado para a guerra, né? Tanto que um dos primeiros discursos que eu fiz faz uma comparação entre o que era o México, né, o México do PRI, né, que era o partido que durante muitos e muitos anos dominou o México, né, fundado por Elías Plutarco Calles, né, e que o Vargas Llosa dizia que eles tinham a ditadura perfeita, né, tinha aparência de democracia, mas na verdade era uma ditadura, né. E a única certeza que eles tinham é que o PRI balançava para a esquerda, balançava para a direita, mas ele não saía do poder, né? E aí eu fazia uma comparação com os riscos que o Brasil corria na mão do PT, né? E ali começou o enfrentamento, né? E aí eu conheço, vamos dizer assim, construímos uma relação de amizade. O hoje presidente Jair Bolsonaro, então deputado Jair Bolsonaro, e eu, na luta contra o Estatuto de Desarmamento, para manter o direito à legítima defesa, né? Aí a gente luta, né? A gente é derrotado na Câmara. 2003, né? 2004, né? Aí vem o referendo, né? Onde a gente organiza, né, a nossa resistência cívica, né, ao direito à legítima defesa. E aí o hoje presidente coordena uma parte do Sudeste, eu ajudo a coordenar uma parte no Sul, né? E a gente ganha aquele referendo com quase 64% da população dizendo que queria manter o direito. E o PT continuou, né, nos tirando esse direito, né? E a gente só recuperou ele de verdade com a vitória do nosso presidente, né? Então, depois de 2007, eu fui líder do Democratas, PFL/Democratas, eu fui o primeiro já chamando do DEM. Foi um período onde o presidente teve no PFL/DEM, ele ficou um ano e pouco, mais ou menos. No período que eu fui líder, ele ficou com a gente, e aí nossa relação se aproximou ainda mais. E aí tivemos muitas lutas juntos, né? Então, aí lá em 2017, eu era secretário-geral do Democratas, aí eu tomo a decisão de acompanhar o então deputado Jair Bolsonaro, vou no Comando Nacional do DEM, ali no andar que está lá em cima, né? E aí eu digo para eles que eu levo minha carta de renúncia, e eles me perguntam por quê, eu disse que eu queria ficar livre para apoiar o então deputado Jair Bolsonaro. E aí o presidente do Democratas da época, né, o senador Agripino Maia, disse: tu tá louco? Eu disse: não, eu cansei. Cansou do quê? Da mentira. Eu quero um cara que fale a verdade, eu quero um cara que seja honesto, eu quero um cara que me respeite. E nada disso eu vou ter nessa aliança que o partido vai fazer de novo com os tucanos. E aí foi o momento da minha ruptura, o partido me respeitou, porque eu era secretário-geral já há 4 anos do partido. E aí eu tive a liberdade de, em 2017, começar aqueles movimentos, né, para a gente isso que eu ia perguntar também. Trazer gente. Eu já conheço essa história, mas como é que foi você fazer essa articulação para tentar ter apoio aqui dentro de deputados, dentro do Congresso? Porque lá atrás, hoje em dia, beleza, dá até para dizer que tem uma base bolsonarista, muitos apoiadores. Mas se a gente falando de 2016, 2017, já não tinha tanta gente aqui. Ainda mais aqui dentro do Congresso, né? Onde a cabeça do político sempre rodou naquele sistema de tempo de televisão, fundo partidário, isso daí mais ou menos dá para eleger um candidato assim, assado. Como é que foi você conseguir articular e trazer gente para apoiar o Jair Bolsonaro? Bom, aí a coisa começa um pouco antes, né? Quando deu aqueles fenômenos em 2013, né, que tinha gente aqui, né, no entorno aí do Congresso Nacional, eu procurei, né, tentar entender, né, o que estava acontecendo no Brasil, né? Havia uma grande satisfação, depois vem 2014, né? A satisfação continua, vem 2015, depois vem o Petrolão, né? E aí explode, né, a situação no Brasil, né? Cada vez fica mais evidente, né? Eu participei lá da CPI dos Correios. Eu me lembro de um fato muito interessante. Quando terminou, eu fui chamado para uma entrevista para um grupo de jornalistas. E aí um me pergunta se o mensalão, né, aquilo que aconteceu lá naquela época,
era o maior esquema de corrupção. E eu me lembro que eu fiz uma frase. Eu disse que não. Eu achava que o esquema forte de corrupção estaria na Petrobras ou vinculado à Petrobras. E a minha suspeita tinha origem na CPI dos Correios, porque nós tentamos trazer o presidente da Petrobras à época, por conta daquele jipinho, né? Aquele Land Rover. Ah, o Land Rover. Que foi dado para o Silvio Pereira, né? De uma empresa que, para a gente ter uma ideia, aquela GDK, ela estava para aquela obra como um dermatologista estava para uma cirurgia de fêmur. Não tinha nenhuma habilitação, né? E ela ganhou, tinha um superfaturamento lá de mais de 100 milhões de reais. Então aquilo ligou o nosso alerta, né? Mas a gente não conseguiu trazer, o PT na época era muito forte, eles bloquearam, né? E aí eu disse que o dia que se abrisse a Petrobras, nós íamos entender o que é roubar dinheiro público. E, bom, teve que passar uma série de anos, né? Aquilo, estou falando de 2005, o Petrolão explode, né, em 2015, né? Por aí. Então nós estamos falando aí de mais de 10 anos para que a gente pudesse conhecer o que realmente foi feito pelo PT no Brasil de saquear tudo que era cofre público brasileiro. Mas dá um comparativo para a gente. Como é que começou? Eu sei que o senhor teve atividade muito forte, né, na CPI dos Correios e depois foi na CPI, foi na do Mensalão também. Eu fiz 20. O Correio depois do Mensalão, depois do Petrolão, mas enfim, na CPI dos Correios, como é que se deu, como é que começou esse caso? Porque para a gente vai se lembrar de algumas figuras, de alguns acontecimentos, mas tem muita gente que nos assiste aqui que tem menos de 20 anos de idade. Né? Como é que começou esse esquema todo do PT e começou a quebrar esse cristal? Porque até então o PT era o partido da ética, né? Sempre dizia contra a corrupção e que mata a cobra e mostra o pau, etc. E tal. Como é que se deu esse primeiro escândalo dos Correios que originou o Mensalão? Bom, o PT, até chegar ao poder federal, ele era financiado, né, por uma tríade, né? Era o lixo, o bicho e o ônibus, né? Por quê? Porque eles tinham ganho em várias capitais, em várias cidades grandes. Né? Tá aí o caso do Celso Daniel, que era um esquema de desvio de dinheiro público que passava por duas dessas três colunas. Né? Quando eles ganham a eleição em 2002 e chegam ao poder em 2003, lembrar, por exemplo, que teve um decreto ainda em fevereiro do presidente Lula concentrando na SECOM todas as verbas de publicidade, qualquer valor acima de 50 mil reais, sem o aval da SECOM não era liberado. Então ali eles já estavam trabalhando e eles trouxeram para Brasília um esquema que, na verdade, hoje a gente sabe, começou em Minas Gerais, né? Lá com a SMPIB, com a DNA, que chegaram a ser grandes empresas, né, de publicidade e propaganda. Tinha um personagem chamado Marcos Valério, que iniciou suas operações lá em Minas e depois veio com a chegada do PT no poder, ele veio aqui para o governo federal. E, bom, e aí teve um episódio de uma briga entre o Roberto Jefferson e o Zé Dirceu, né, por espaços no governo e também por pagamento de uma conta. O Zé Dirceu deu um calote? O Zé Dirceu deu um calote no Roberto Jefferson. Eles tinham prometido 20 bilhões de reais para a campanha de 2004, né, para o PTB, e aí pagaram, parece que algo como 6 milhões, que foi distribuído aos então candidatos do PTB, e houve uma operação chamada Beacon Hill, Farol da Colina, em agosto de 2004, que prendeu 26 ou 27 doleiros, os principais doleiros do centro-sul do Brasil. E aí o argumento do Roberto Jefferson, do Zé Dirceu, que não tinha como trazer o dinheiro para o Brasil, para entregar para o Roberto Jefferson, para ele quitar lá suas contas de campanha. E aí começou uma briga, uma disputa entre eles que vai explodir em julho, se não me falha a memória, de 2005, numa ruptura completa. Aí o Roberto Jefferson falando do Mensalão, e aí começa a CPI, investigação. Bom, aí tem tudo que a gente já sabe. Uhum. Mas qual era o objetivo? O objetivo era buscar fontes de financiamento para que o PT, porque o PT não era uma coisa desconectada, né? O PT é uma grande articulação da esquerda latino-americana, conectado com a esquerda mundial, né?
e, vamos dizer assim, articulado pelo Foro de São Paulo. Quando eu cheguei aqui e falava de Foro de São Paulo, as pessoas achavam que era um ET. As coisas que eu dizia, que um dia o PT ia tentar tomar o poder absoluto, montar a pátria socialista. Os caras diziam que esse gaúcho é doido, né? E tem um episódio que me chama muita atenção, que é 98. O presidente na época era Fernando Henrique, ele tinha tido uma queda e o Lula tinha tido uma elevação na pesquisa. E aí estava numa rádio lá de Porto Alegre, Rádio Gaúcha, que tu conhece, e uma entrevista com um sujeito na rádio, que era chamado de professor, e lá pelas tantas perguntam, mas professor, o que vai significar uma eventual vitória de Lula na eleição desse ano, que não ocorreu, né? Fernando Henrique se recuperou. Ele disse, o renascimento do projeto socialista da América para o mundo. Aí no final ele diz o nome, o professor Marco Aurélio Garcia, né? Que sempre foi uma das pessoas que tinha proeminência aí no Foro de São Paulo, né? Então, esse era o projeto de poder. O PT, durante a sua passagem, tirou 17 bilhões de dólares do BNDES, de dinheiro do brasileiro, de impostos do Brasil, para fazer o quê? Para financiar a maior parte através da Odebrecht, também das outras companhias, do esquema lá do Petrolão. Uhum. Porque eles levaram o pacote completo, que era para a África, que era para a Centro-América, né? O que eles levavam? Levavam o melhor marketing, do João Santana, levavam uma grande empreiteira, levavam obras de infraestrutura de grande porte e levavam financiamento do próprio Brasil, né? Bom, esses 17 bilhões, tem um episódio, no período que eu estava aqui na Casa Civil, o chefe da Casa Civil, ele participa de uma junta de execução orçamentária, teve em agosto de 2019, eu assinei junto com o Paulo Guedes uma autorização de transferência do Tesouro Nacional para o BNDES de 452 milhões de reais, dinheiro de impostos de brasileiro, para cobrir o juro do dinheiro que o Lula e o PT mandaram para fora do Brasil. Então, dinheiro que deixou de ser usado aqui, deixou de ser aplicado aqui, e todo ano deve estar acontecendo isso, porque eles fizeram, né, uma amarração onde o BNDES não perde dinheiro. O BNDES mandou, se o cara lá não paga, quem é que paga? O Tesouro Brasileiro. Quando a gente fala Tesouro Brasileiro, eles socializaram o prejuízo para todos os cidadãos do Brasil. Eu lembro, 2017, 2018, a gente, mais um desses 2 anos, a gente votou aqui no Congresso até um aval para pagar uma dívida da Venezuela. O Brasil tinha ficado como uma espécie de fiador da questão, e se não pagasse seria pior, né, as punições que nós sofreríamos. Então esse pessoal aí não brinca em serviço. E o pior, eles deram contorno de legalidade em tudo isso. Portarias, instruções normativas, todo o aparato legal, o arcabouço foi sendo dado. Mas eu acho que ainda tem umas histórias aí para virem do BNDES, né? Porque não é possível você mandar bilhões para fora do país sem autorização do Congresso, né? Um empréstimo internacional desse para obra de infraestrutura, seja na Venezuela, na África, em Cuba ou Nicarágua, seja lá onde for, precisa de autorização do Congresso aqui e não teve. Essa história aí, eu acho que, Deus quiser, ela ainda vai chegar a um resultado jurídico, vamos assim dizer. Mas, Chia, no CIPEC, em 2019, você teve um discurso muito marcante e deu ali uma forte crítica ao comunismo. A gente está falando aqui de Foro de São Paulo, Venezuela, Cuba, etc. Você ainda vê risco do Brasil se tornar uma Venezuela? Você acha que isso é possível em um curto ou médio prazo? Claro que sim. É só a gente perder a eleição do ano que vem. Simples assim. E triste assim. Uhum. Ou seja, nós hoje temos uma luta aqui no Brasil gigantesca. Isso é uma coisa importante, Eduardo, para as pessoas entenderem. O mundo hoje tem uma prevalência do pensamento de esquerda nos países mais relevantes. Depois da queda do Trump, só há um líder mundial relevante num país que está listado entre os 20 maiores do mundo que tem pensamento conservador / liberal, que é fruto dessa aliança que a gente construiu. Se chama Jair Bolsonaro. O deputado Bolsonaro não era perseguido lá no passado de uma maneira violenta, como a gente assistiu, né, em 2017. Em 2018 eles subiram o tom de maneira violentíssima. Eles quem, né? Alguém pode me perguntar. Eles quem? A imprensa brasileira, uma boa parte do empresariado brasileiro. Porque a gente também tem que lembrar o seguinte, né? Capitalista brasileiro, ele de capital só tem a lista.
porque o capital, usualmente, ele foi público. Né? Se a gente pegar os campeões nacionais, grandes campeões, né? Que o PT, por exemplo, forjou no Brasil, todos eles pegaram dinheiro de quem? Dinheiro ou do Tesouro ou do BNDES. Né? Dinheiro de brasileiro. Né? Então, esse aqui é o perfil. E, bom, nós fizemos em 2018, eu dizia que a gente chegou em 17, conversando com as pessoas na Câmara, fazíamos aqueles almoços, jantares, e o café da manhã juntava 3, 2, 5. Teve situação onde era o deputado Bolsonaro, o deputado Eduardo, eu e mais 2. Né? Mas a gente persistiu. Né? E aí foi indo, e lá em julho de 2018 a gente chegou a 123, se não me falha a memória. Eu tenho a listinha lá até hoje, né? Quem tem é o Marcão, né? E que trabalhou comigo muitos anos, né? E ele tem até hoje essa listinha guardada com ele, né? Mas, bom, nós fomos crescendo, a eleição foi um processo disruptivo, né? O desespero do outro lado era tamanho, né? Que atentaram contra a vida do presidente e graças a Deus, eu sou um cara de muita fé, não tenho nenhuma dúvida de que Deus levantou o presidente e sustentou, porque se a gente tivesse, né, meio centímetro a mais da faca, ou 2 minutos a mais no deslocamento da Polícia Federal, ninguém estava aqui agora. Uhum. Então, não é uma coisa humana isso, entendeu? Então, bom, a sociedade brasileira entendeu isso, foi para as ruas, né, carregou a campanha no seu coração e, bom, a gente chegou ao poder, né? E aí nós fomos disruptivos, ou seja, nós fomos desfazendo esquemas que existiam, as coisas como elas eram feitas. Teve um tempo onde nós também amadurecemos, nós também aprendemos muito, do lado de cá, né, no Poder Executivo. Teve aprendizagem também no Congresso Nacional. Né? E hoje, passados 2 anos e pouco de governo, né, a gente está entrando no 28º mês, eu diria que hoje há uma maturidade muito maior, nossa, em primeiro lugar, né? Porque eu acho que a gente tem que ter a humildade de saber que a gente aprendeu também no exercício do Poder Executivo. O presidente é um sujeito que tem um coração gigantesco, eu digo sempre, né, para aqueles que têm fé como eu, né? Eu olho para o presidente Bolsonaro e eu encontro o mesmo coração que quem estuda a palavra de Deus encontra no livro de Salmos. Davi foi um rei que tinha um coração que agradava a Deus, assim como é o coração do presidente. Quem o conhece sabe do que eu estou falando. Né? Então, isso não quer dizer que a gente não possa ter erros ou ter falhas, porque nós somos humanos e todos os seres humanos erram e falham. Agora, ele tem um coração diferente, ele tem algo que agrada muito para quem tem fé, aquele que é o verdadeiro, né, Senhor da nossa nação, que é Deus. Então, eu acredito muito de que hoje nós vivemos um outro momento em relação ao início do governo, um momento que caminha para a gente ter um entendimento e a fixação de uma relação entre o executivo e a sociedade, o executivo e o legislativo, que serão e são e continuarão sendo transformadoras da vida nacional. Porque só isso explica, né, essa compreensão que a maioria da sociedade brasileira tem. Não há nenhuma pessoa no planeta Terra, nenhum líder nos últimos 50 anos que foi mais atacado, mais perseguido, mais agredido, mais enxovalhado do que o presidente Jair Bolsonaro. E por que resiste essa conexão com a população? Porque ela é construída sobre a verdade. Ele é de verdade, ele é de carne e osso, ele é honesto e ele é verdadeiro e sabe que tem uma missão e nos cobra todo dia, Eduardo. Toda reunião ele diz pra gente, nós estamos com uma oportunidade única, nós temos uma missão de transformar o Brasil, nós não podemos falhar e nós temos que servir o povo brasileiro. E a população brasileira entende que hoje ela tem um governo que a serve e que é completamente diferente daquele governo que passou por aí e que lamentável e que graças a Deus é passado e não vai voltar. Aquele governo se servia dos brasileiros.
E a nossa grande diferença está aí. É por isso que eu acredito que o presidente ganha a eleição ano que vem, no primeiro turno. Amém. Tia, você falou aqui da imprensa. E recentemente viralizou um vídeo onde você dá uma afrontada no jornalista que, de alguma maneira, fazia uma crítica velada, mas querendo empurrar aquele rótulo de genocida, como se o presidente fosse responsável por todas as mortes nessa pandemia, né? Como é que é essa relação do governo federal com a imprensa? Você acredita que existe uma maneira da gente resgatar uma imprensa mais, digamos assim, mais séria? Porque até mesmo tentar vincular o presidente ao assassinato da vereadora Marielle Franco já foi tentado, né? E isso daí não dá para dizer que é uma imprensa séria, né? Sem generalizar, obviamente, porque existem vários meios de comunicação e muitos deles respeitáveis. Mas como é que é essa relação do governo federal com a imprensa? Tem uma maneira de ter uma relação mais amistosa? Será que o governo federal poderia dar alguns passos nessa direção? Porque muita gente acredita, tem essa visão ainda o quanto maniqueísta, digamos assim, de que é só uma questão de sentar e dialogar. Como é que você enxerga essa relação hoje? Bom, primeiro, eu acho que tem uma parcela da imprensa brasileira de jornalistas sérios e que fazem jornalismo com critério, para informar e levar a verdade para o seu telespectador, ouvinte ou assistente. Agora, essa extrema imprensa que é engajada do ponto de vista político, eu não acredito. Eu acho que nós vamos guerrear com ela o resto desse mandato. E eu vejo como uma possibilidade de os veículos entenderem o segundo recado da população, que vai ser o ano que vem, entendeu? Eu acho que daqui até lá eles vão jogar no quanto pior melhor, eles vão continuar na contabilidade da morte. Todo mundo esquece que o Brasil é um dos países que mais cura o Covid no planeta. O Brasil construiu, e aí eu tive a responsabilidade de fazer isso, por determinação do presidente, o maior programa de assistência social durante a pandemia de qualquer lugar do mundo. Não há paralelo no mundo. A maior parte dos países ajudou por 2 ou 3 meses a sua população. No ano passado, e aí eu lembro do plano de governo, né? E lembro, né, que a gente tinha lá o caminho da prosperidade, 3 grandes eixos: constitucional, ou seja, mostrar que o governo era rule of law, que era dentro da lei, como diz o nosso presidente, nas 4 linhas, e ele joga nas 4 linhas, né? Seria eficiente, e nós mostramos essa eficiência, Eduardo, ao longo do primeiro e do segundo ano do governo, né? Qual era a projeção dos sábios da Folha de São Paulo, do Estadão, da Globo, da Veja? O Brasil vai cair 11%. O Brasil caiu 4%, o PIB brasileiro. Um dos PIBs que menos caiu do mundo. Tivemos uma geração de emprego gigantesca no final do ano passado e esse ano, em plena pandemia, batendo recordes em geração de empregos. Ou seja, o Brasil está muito vivo. E ele está vivo por quê? Pela qualidade da gestão. Acabou a roubalheira. E muito elogiado até pelo Banco Mundial, FMI. O Brasil vendendo passo. E a outra pergunta, qual é o país que durante a pandemia fez reformas como nós fizemos? Marco do saneamento, nova lei do gás, Banco Central Independente. Me mostra um, escolhe os 50 melhores países do mundo e me dá o nome de um que fez metade do que fez o Brasil. E fez por quê mesmo? Porque tem um presidente sério, um governo sério, que soube aprender e construir com o parlamento brasileiro um outro tipo de relação. Então, isso a população percebe, isso a população enxerga. Então esse é um governo eficiente. E quando nós vamos para o outro tripé que sustentava o caminho da prosperidade, era o da fraternidade. Como que o presidente era visto em 2018? Como que ele era falado em 2018 nas agressões que ele sofria? Ele é um cara que não discrimina. Ele é um sujeito, volto a dizer, que tem um coração gigantesco. Ele é uma pessoa preocupada com os que mais sofrem. Eu fui com ele no Chaparral, faz 3 semanas.
Como é que ele fazia? Saímos escondidos. Chaparral é uma região humilde aqui nos arredores de Brasília. E é uma região com bastante problema, de muita violência e tal. E aí nós fomos lá, e aí a gente ia passando nas casas e ele dizia, quem sabe naquela casa ali? Era aleatório, Eduardo, a escolha. Aí a gente parava, a gente perguntava, presidente, aqui pode entrar? Claro, pode entrar. Ele ia para dentro das casas das pessoas, conversar com as pessoas. Ele ia perguntar para as pessoas o que elas estavam passando, qual era a dificuldade, onde é que estavam os problemas. Né? Tomava lá um café preto, né? Às vezes dava uma bolachinha para ele. Né? E um negócio muito, muito duro. Uma mãe com 2 crianças, a moça era tipo manicure, essas coisas, fechou o salãozinho dela, ela estava sem ganhar nada, porque ela vive do que ela faz, fechou o salãozinho da patroa dela, né? Ela era empregada. O marido tinha uma pequena distribuidora de bebida e naquele dia o marido está fazendo uma... Cara, cadê teu marido? Ah, não, está fazendo uma mudança. Ia ganhar, sei eu, 50, 100 pila para fazer a mudança. Era um bico que ele estava fazendo ali. Então o presidente tem isso, ele vai lá. E aí ele brigou muito, né? E ele nos cobrava muito que o auxílio emergencial atingisse os invisíveis. Essa era outra pergunta que eu ia fazer. Como é que deu conta de descobrir esses invisíveis? Eu sempre falo o seguinte, o PT estava tão... Os projetos do PT, por vez a vez, às vezes tinham um pano de fundo bom, mas sempre acabavam se revertendo em algo eleitoreiro. Por exemplo, Bolsa Família. Quando chega a época de eleição é o seguinte, vota no candidato do PT, que se votar no outro ele vai cortar o Bolsa Família. Diziam isso do presidente. E eles estavam muito confortáveis, certos que ganhariam as eleições. Tanto que existem esses invisíveis. O que é que são esses invisíveis e como é que foram descobertos? Bom, a pergunta é excelente, Eduardo, pelo seguinte, estava faltando o eixo fraterno, né? Então aí me permite entrar na visão fraterna que o presidente e o governo têm. O Brasil ousou, né? Nós escolhemos um aplicativo de celular, né? E quando nós chegamos no Ministério da Cidadania, tinha 75 milhões de pessoas no cadastro único. 15 milhões não tinha CPF. Então, na verdade, não servia para muita coisa. A gente fez uma força-tarefa em março, antes ainda do auxílio emergencial. Botamos 5 milhões de CPFs, ficou faltando 10. Quando veio a missão de organizar o auxílio emergencial, a tese era fazer como fez os Estados Unidos, mandar cheque para casa das pessoas. Um papel lá, um prédio. Né? Só lembrar, os americanos têm entre 20 a 30 milhões de cheques, eles mandaram 100 e tantos milhões de cheques que não chegaram até hoje. Né? Não encontraram as pessoas. Então, a gente ousou ao inventar um aplicativo de celular, que a Caixa topou desenvolver, e ela tem mérito por isso, para poder encontrar os elegíveis da lei. Aí eu me lembro, o presidente me ligou numa quinta-feira de tardezinha, dizendo, ô Gauchão, eu assinei aqui um negócio do auxílio emergencial, aquele jeitão dele. Você tem aí uns dias aí para descobrir a pessoa. Trata de dar jeito de pagar ligeiro. Bom, aí tem algumas pessoas que estão aqui, que estavam lá naquela equipe, na sexta-feira a gente reuniu, e na terça-feira, ele assinou quinta tarde, publicou no Diário Oficial da sexta. Então, sábado e domingo trabalharam de noite, segunda, na terça-feira nós botamos o aplicativo no ar. Tá? E na quinta, 9 de abril do ano passado, nós pagamos os primeiros 6 milhões de pessoas. Né? Claro, aí nos valemos do cadastro único existente. Bom, resumo da ópera. No final de tudo, nós encontramos 26 milhões de invisíveis. 26 milhões. Pessoas que nunca tinham tido nenhum contato com o governo. Zero. O governo não tinha nada delas. A pessoa não tem nem identidade. Nada. Hoje estão todos cadastrados com seu CPF, com seu CEP, a sua composição familiar, a sua atividade. Hoje o cadastro único do governo tem 127 milhões de brasileiros. Então hoje a gente tem capacidade de fazer políticas públicas, né? Porque o cadastro único ele é muito importante, porque ele é base para 27 programas do governo federal e mais vários estados e grandes cidades que usam esse cadastramento para fazer programas na área social. Então, hoje está mais estruturado e isso demonstra claramente, né? Durou 9 meses, agora mais 4, né? Mostra claramente essa preocupação do presidente com a população. E aí me permite voltar a março de 2020, quando ele foi o primeiro líder mundial, isso a gente tem que dizer, porque é verdade, que alertou que tinha que ter equilíbrio no trato da pandemia.
entre proteger a vida e não faltaram recursos para proteger a vida das pessoas. Ele até ousou, e porque ele ousou em falar no nome de um medicamento, hoje tem 15 medicamentos que podem ser usados na fase inicial do tratamento. Nós temos no dia de hoje a Roche, que é um dos maiores laboratórios que mais investe em pesquisa no mundo, pedindo autorização da Anvisa para um kit de tratamento precoce. Então não é mais o presidente, né? É a Roche. Né? Então não vamos brigar com a Roche. Tá? É da Roche, gente, não é do Trump, não. Você fala que é do Trump e pronto, não tem ciência. Isso. Aí o que aconteceu? Aí ele diz, eu me lembro bem dele falando, nós precisamos ter equilíbrio, proteger a vida, mas temos que proteger os empregos, proteger as pessoas. E aí eu sempre disse ao longo do tempo, se a gente olhar a América Latina, a fome, a miséria e o desemprego mataram mais nos últimos 20 anos do que qualquer enfermidade. Se alguém tem qualquer dúvida, vai pesquisar que vai achar. E o presidente, desde março do ano passado, aponta isso. Aquele diretor-presidente da Organização Mundial da Saúde, Tedros, né? É isso? Tedros. Ele foi dizer isso 4 meses depois do presidente Bolsonaro. Copiou o presidente Bolsonaro, hein? 4 meses depois. Depois veio o secretário-geral da ONU, depois vieram outros líderes mundiais, para falar que precisava cuidar das pessoas que trabalhavam de dia para comer à noite, que isso era muito frequente na África, na América. E só para lembrar, né? A gente está na América. Uhum. Né? E o presidente Bolsonaro dizia isso desde março de 2020. Então vamos lá, tia. Essa sua experiência com os invisíveis, esse trabalho social todo, o senhor estava no Ministério da Cidadania. Antes, o senhor esteve na Casa Civil. E atualmente no Ministério Extraordinário da Transição. Chefiou a transição, chefiou a transição, Casa Civil, Cidadania, e hoje está na SG, Secretaria-Geral aqui da Presidência da República. Como é que é jogar em tantas posições? Por que você acha que o presidente tem essa liberdade para te escalar nesses mais variadas posições, comandando pastas e etc? Como é que é gozar de tanta confiança assim do presidente? Acho que a gente tem que dar um passinho para trás. Primeiro, Eduardo, é o seguinte, ele e todos nós estamos aqui por um propósito. Esse propósito é transformar o Brasil. E aí tu é testemunha, desde o período de antes da transição, eu sempre tinha preocupação em da gente ter um time. Né? Eu sempre brincava que a gente era do time Bolsonaro. Brincar falando sério. Isso é muito importante, ter unidade, ter integração, ter lealdade e ter parceria verdadeira. Então, assim, e aí eu sempre levo para o lado do futebol, dizendo que não importa se a camiseta é A3, que tu tem que dar bico para fora da área, né? Que era o papel da Casa Civil, né? Tirar problema de dentro da área para não tomar gol. Ou se tu tá, né, na meia cancha, né, que é onde eu estou hoje, né? Lançar para o presidente fazer gol, né? Ou o governo. Ou se tu tá lá numa ponta direita, né, para tentar tocar a bola para dentro da área para outro meu fazer o gol, né, que era o caso da Cidadania. Então o que importa para mim é a gente poder fazer o que todos nós nos empenhamos por fazer. Servir o Brasil bem, servir aos brasileiros, transformar a vida dos brasileiros, fazer com que a vida seja mais simples, que a vida seja mais fácil, que o governo pare de pesar sobre a vida de cada um. Né? Do ponto de vista da decisão dele, de tirar daqui e botar para lá, aí tem uma relação de amizade, de confiança, de lealdade absoluta, né? Que eu digo a todos. Né? Às vezes fico me perguntando, né, o que eu vou fazer o ano que vem, eu digo que 2 messias é que vão resolver. Primeiro de cima e depois o que está no terceiro andar, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Né? Por isso, a gente tem uma ideia, um projeto, o nosso sonho de todos nós, né, e todos aqueles 57 milhões de brasileiras e brasileiros que votaram no presidente, de mudar o Brasil. E aqui vai uma palavra para quem apostou na gente. E tem gente que votou na gente hoje por conta dessa enxurrada de informações mentirosas que são veiculadas aí na imprensa, distorção de fatos, né? Essas pessoas, algumas têm alguma resistência hoje, né? Eu acho que tem 2 formas de acabar com a resistência. A primeira delas é aí naquela famosa reunião de abril do ano passado, né?
que a gente vê ali? A gente vê um presidente apaixonado pelo seu povo, lutando com todas as forças para fazer com que os seus ministros sirvam ao seu povo. Se ele diz um palavrão, se ele xinga, ele está preocupado com quem ali? Com ele? Com a imagem dele? Com os ministros dele? Não. Ele está preocupado em entregar para quem está do outro lado, para quem realmente precisa que o Brasil se modifique. E a energia que ele usa ali é a indignação, porque ele estava vendo o que hoje nos indigna a todos. Prefeito mandando prender mulheres que estão numa beira de praia, pessoas hoje que estão querendo ganhar o pão de cada dia dignamente, sendo agredidas, arrastadas por uma delegacia. Multado. Era isso que ele não queria. E era isso que ele estava indignado. E ali naquela equipe, lamentavelmente, tinha traíra. Hoje a gente sabe. Tinha. E ele falava com a mesma intensidade com que ele confiava e com que ele desconfiava. Com a mesma energia. Ele passou geral. A gente não quer um presidente assim? A gente não quer um homem que saiba que tem que servir quem está lá na rua, que não tem voz aqui. É isso. E se alguém ainda ficou com dúvida, isso está aí me olhando, achando que eu estou te lembrando de uma coisa que é fundamental, porque é princípio. Tu tem que eleger presidente pelos princípios que ele carrega dentro do coração dele. Não pelas luvinhas de pelica ou pela conversa arrumada que ele faz. Nós já tivemos um presidente com luva de pelica, com um linguajar maravilhoso, que falava 200 idiomas. Mas quando ele ia lá fora do Brasil, era chateau não sei do que, de 5 mil reais, ou $1.000 a garrafa, restaurante do não sei o quê. Nosso presidente é como a gente. Ele vai em Davos, ele vai no shopping e compra na pasta da alimentação. Eu estava com ele no Japão, e aí mandaram servi-lo de umas iguarias japonesas, ele botou o olho, sabe no quê? Num cheeseburger. E aí eu fui atrás do cheeseburger, ele comeu o mais feliz do mundo. Nós queremos o quê? Nós queremos uma pessoa de verdade, que se preocupa com o que passa na sua vida. Agora, é fácil quebrar o esquema que está aí? É fácil enfrentar 40 anos de uma estrutura de poder que foi se adaptando e, o que é pior, foi se transformando numa máquina de moer aos brasileiros e brasileiras para dar condição de conforto, riqueza e melhoria de condição para essas pessoas? Ou a gente quer um presidente que dá porrada na mesa, mas faz o Brasil funcionar? E se alguém tem alguma dúvida, lembra da gravação do Cajuru? O que ele disse pro Cajuru? Ô meu, investiga todo mundo, pô. Ele não pediu para enterrar a CPI. Investiga todo mundo. Eu não tenho medo de nada. Por que ele não tem medo de nada? Primeiro, porque tem Deus no coração. Segundo, porque ele trata com a verdade. Se tem um testemunho que eu posso dar, é esse. E não é um testemunho de um governo. É testemunho de uma vida longa de relação, de amizade. É assim desde 2003. Então eu não estou falando de 10 dias, eu estou falando de muitos anos. Eu pensei que na história do Japão fosse contar a história do quarto. Quando falou o valor. Porque no Japão, essa é maravilhosa. O Japão é um país de território muito curto, então o território é disputadíssimo, né? A especulação imobiliária é alta. Então qualquer metro quadrado ali é caríssimo. E o hotel E nós fomos de classe econômica. Em uma semana nós viajamos por Japão, Coreia do Sul e Taiwan. E chegando no Japão... Para ver educação e inovação. Né? Eu vou dar deixa para o Tia falar um pouquinho mais sobre essa viagem que a gente fez junto, inclusive, com o ex-ministro de Educação, o Abraham Weintraub, o irmão dele, o Arthur, o Flávio e o Carlos. Né? Inclusive, os irmãos Weintraub participaram muito nessa confecção do plano de governo. Mas, enfim, chegamos lá no Japão, mas ele ficou sabendo a preço da diária, o que ele falou? Negativo, vai dividir por 2, é 2 por 4. Não foi negativo, né? Só que assim, o quarto era assim, era o tamanho da cama e acabou. Não, mas eu fiz uma sacanagem com ele. Eu lembro que é o seguinte, eu rachei quarto com o Flávio, para começar, tinha que rachar a cama, era uma cama só de casal, rachar a cama, olha que maravilha.
E para você chegar até o banheiro, você tinha que pular por cima da mala, porque não tinha espaço. Não tinha espaço. Era um banheiro, que era uma cabine de avião, e o quarto com um pedaço da cama e dois palmos pro lado. Para te trocar, tu tinha que abrir a porta para tu trocar a camisa. Sim. Porque senão teu braço não cabia dentro do banheiro. Era tipo isso. Bom, mas como é que foi essa viagem? Conta pra gente aí. Mas a história é o seguinte. Aí surgiu a ideia da gente levar... Isso foi 2018, né? Começo de 2018, janeiro. Em 2017 surgiu a história. Lembra? Eu lembro, foi um parto pra conseguir. Eu falei, tu não vai conseguir. Você não vai conseguir levar o pai lá. Eu desacreditei. Eu confesso, eu desacreditei. Aí, pô, foi super bom, tribom. Aí o que aconteceu? Aí quando eu levei o primeiro programa para ele, aí ele olhou e eu disse, tem um probleminha. Ele disse, qual? O preço dos hotéis do Japão é muito caro. O mais barato que eu tinha arrumado era 200 e poucos dólares. Ele olhou para mim, nem que eu vou pagar isso. Pode desistir da viagem. Não, para aí que eu vou dar jeito. Bom, aí fomos cavocar e eu consegui, bem afastado do centro de Tóquio, né? Uma zona difícil pra gente. Bom, mas aí arrumei lá, eu acho que eram 120 dólares ou 130 dólares. Era então, por aí. Que para o padrão japonês né? É um hostel. Bom, resumo da ópera. Aí eu descobri que tinha aquelas cápsulazinhas, que o cara sobe numa escadinha, entra naquela cápsula, custava 75 dólares. A cápsula. Tu vê como era barato que a gente arrumou. Com café da manhã tinha no nosso hotel. Aí eu levei pra ele. Arrumei bem baratinho. Ele disse, quanto? 75. Até aí, até 100 dá pra ir. Aí eu mostrei pra ele. Ele disse, pô, eu não morri ainda pra entrar nesse troço. Isso aí é um cemitério, dizia pra mim. Aí a gente arrumou esse outro. Aí ele topou e tal, deu tudo certo. Mas ele dividia a cama, né? Uhum. Ele perguntou pra mim, tá pra dividir? Eu disse, tá, não sei. Aí eu liguei pro hotel, descobri que dava, né? Aí eu disse, dá pra dividir. E aí ele dividiu, né? Vocês 4 dividiram. Tem vídeo até disso daí. Mas, Dia, fala pra gente, como é que foi essa viagem? De questão de o que foi lá, conhecer o quê? Etc. Na verdade, a gente foi ao Japão, Taiwan e Coreia do Sul para ver, principalmente o Japão como se reconstruiu, né? Mas no caso da Coreia e do Taiwan, são países que não têm nada, são países muito pobres. E eles aplicaram numa educação de qualidade e desenvolveram a partir daí uma possibilidade de gerar muita tecnologia através da inovação. Então, a gente queria que o nosso candidato a presidente, então, pudesse conhecer isso, né? E vamos lá, quer o resultado concreto da viagem? Quando o Marcos Pontes levou para o presidente o ano passado a ideia de financiar 10 laboratórios brasileiros para desenvolver uma vacina brasileira para o Covid, o presidente ficou com um ponto de interrogação na cabeça, né? Mas, quando ele disse que isso era um processo de inovação e que o Brasil poderia ser um dos raros países do mundo a ser fabricante de vacina, o presidente lembrou lá da viagem e disse, manda o Paulo Guedes arrumar dinheiro e vamos financiar. Resultado, tem 15 dias, um pouquinho mais, um dos laboratórios pediu fase 1 e fase 2 para desenvolvimento da vacina brasileira. O ministro Marcos Pontes diz que até o final do ano ele deve fechar a fase 3. Então, o Brasil, porque o Pazuello trabalhou em silêncio em 2020 e comprou o pacote tecnológico da AstraZeneca, e em 60 dias a Fiocruz vai ter da célula-mãe ao IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, para chegar na vacina. O ciclo completo. Tudo. O ciclo completo. Já está em 60 dias, o Brasil já entra no seleto clube dos 6, vai ser 7 países que fabricam vacinas. E o ano que vem nós vamos ter a vacina brasileira 100%, desde a sua concepção até a aplicação no braço da pessoa. Por que isso é importante? A gente está vendo que esse vírus ele faz mutações. Hoje a gente tem uma vacina que ela atende uma geração de anticorpos para esta variante. Agora, pode surgir uma situação onde a variante, que pode ocorrer aqui no Brasil ou em outro lugar do mundo, ela não ser protegida por essa vacina. Então é muito importante o Brasil deter a tecnologia para poder pegar, vamos lá, a variante, a P1, né, que é essa que deu lá em Manaus, trazer para o laboratório brasileiro e produzir uma vacina específica. Ou seja, este é um poder que o Brasil vai ter, porque o presidente Bolsonaro teve humildade para lá em 2018 atravessar o mundo de classe
econômica, e lá nesse hotel que a gente está brincando aqui. Mas ele foi lá no Ministério de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação do Japão, foi na Coreia, visitou centros de pesquisa, visitou escolas de primeiro grau, ou seja, ele abriu a sua visão para permitir que 2 anos e meio depois, 2 anos e pouco depois, ele tomasse uma decisão que pode salvar a vida de milhões de brasileiros no futuro. O Brasil não apenas vai produzir vacina para si, o Brasil vai poder ajudar a vacinar toda a América Latina, América Central, quem sabe a própria África. Ou seja, estas coisas estão todas encadeadas e conectadas. Por que nós resolvemos lá? Podíamos ir para qualquer lugar do mundo. Fomos lá porque recebemos uma inspiração que eu, que sou um cara de fé, acredito que foi o mesmo cara que botou ele na presidência junto com a gente. Então, esta viagem, que já ajudou a fazer muitas coisas no Brasil, que um dia a gente vai poder relatar e contar, ela também serviu para enfrentar o Covid, porque ela mostrou para ele o quanto a inovação, o quanto a pesquisa, ela é importante e transformadora na vida das pessoas. Bacana. Tia, estamos chegando no final, mas passou ligeiro esse troço. Calma, é que o final ainda vai aí mais meia hora. Mas antes, eu não posso deixar de falar aqui de uma das pautas que eu sou mais entusiasta, que é a questão das armas. O referendo de 2005, o Rio Grande do Sul foi o estado que mais votou pelo não, ou seja, para que continuássemos a ter aqui o acesso às armas de fogo no Brasil, com 86% dos votos do Rio Grande do Sul. Eu acho que nenhum governador deve ter tido essa votação. Não. Existe algum fator especial no Rio Grande do Sul para atribuir a essa alta votação, ao pessoal ser essa faca na bota de querer ter arma, legítima defesa, fazer a sua segurança, etc? 2 coisas. O Rio Grande do Sul tem, da nossa população, em torno de 75% mais ou menos, que são descendentes, né, de alemães ou italianos. Participação muito, muito grande, né? Então, as famílias, quando vieram, elas dependeram de armas para poder manter a sua integridade, né? E a integridade da sua propriedade. Além disso, lembrar que o Brasil foi espichado pelos gaúchos, né? Ele terminava um pouquinho depois da fronteira com Santa Catarina, né? A gente foi espichando a fronteira, ela foi até onde ela está hoje, né? E lá foi um estado de muita luta, então há uma tradição, né, de utilização de armas no Rio Grande do Sul, e nem por isso nós temos índices, né, de problemas, né, pelo uso de armas legais, né? E então isso tocou muito o coração dos gaúchos, né? Porque para manter as nossas fronteiras, a nossa independência, as nossas famílias lá no século XIX, sem arma não era possível, né? Tanto que lá a Revolução Farroupilha ela ocorre porque os grandes produtores na época tinham verdadeiras milícias, né? Porque ali era uma zona de ninguém, não tinha cerca, só tinha marca. E os uruguaios ou os argentinos, volta e meia, entravam lá com milícias e assim começou roubavam. A do Paraguai. Né? Isso já é um pouquinho mais na frente. Mas de qualquer maneira, há uma tradição muito grande. Vai lembrar também, pessoal, que a maior concentração de bases do Exército Brasileiro é no Rio Grande do Sul. E depois essas bases só começaram a migrar para a região amazônica depois de sedimentada ali as questões de fronteira. Né? A região de Misiones, tem ali Santa Catarina com o Paraná, Uruguai nem se fala, enfim. Então, realmente, essa tradição ela faz parte da história brasileira. E então foi por isso, né? E nós conseguimos, né, lá um resultado espetacular naquele referendo, e que foi, como sempre a esquerda faz, né, desrespeitado. Então, quando eu disse lá no início da entrevista, se o Brasil tinha risco de virar uma Venezuela, tem sim, é só a gente perder a eleição do ano que vem. Porque lembra do que o Zé Dirceu andou dizendo recentemente? De que eles vão tomar o poder, eles não vão conquistar o poder, né? E eles se penitenciam de que eles deveriam ter realmente endurecido o regime aqui, né? E qual foi a primeira providência que o Lula tomou? Desarmar o povo. Não houve o desarmamento amplo, geral e restrito, como foi na Venezuela, porque a gente conseguiu trancar o pé no referendo, né? E mesmo com eles
continuando a política desarmamentista, apoiados pela Rede Globo, eu não vou esquecer nunca disso, né? Os artistas, o Brasil Angélica, recebendo dinheiro aí de vários governos internacionais, né? Porque é como o presidente disse, a população armada não tem nenhum tiranete de plantão aí que vai dominar, não, né? O bem maior é a nossa liberdade, e esse a gente tem que preservar, inclusive com a própria vida, porque não tem nada mais importante do que isso. Com certeza. Tia, chegando aqui no final, a gente sempre tem um momento especial que é a hora do livro. O livro aqui que a gente vai presentear o Tchê, também conhecido como Onyx Lorenzoni, é a Bíblia dos conservadores, né, a coletânea do professor Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, né? Já li, livro muito bom, fala sobre tudo, história, comunismo, cultura, gramscismo, marxismo, enfim, realmente ele atravessa por todas as questões sensíveis e caras a todos aqueles que respeitam a família, a religião, querem legítima defesa. Então é realmente um livro que eu recomendo e muito. É um best-seller. Obrigado. Espero que faça boa leitura. Vou ler rápido. Tia, falei de religião e eu fui no seu casamento, né? Como é que é essa vida aí com a senhora Denise? Sei que ela é uma amante, além de temente a Deus, ela também é uma amante dos esportes. Ela te coloca na linha para correr. Como é que é a influência da Denise na tua vida? Conta, abre seu coração, tia. Mostra que você é um gaúcho que ama a sua esposa. Faz aquela média. Bom, antes de falar da Denise, deixa eu devolver, né? Esse aqui é um dos livros é verdade, poxa. Que eu escrevi, né? São 5, né? E esse é uma trilogia chamado A Máfia da Estrela. Começou com esse aqui, que foi lá na CPI dos Correios, que esse aqui não tem mais, né? Que é o número 1. Depois veio o julgamento, que foi a ação penal 470, né? E conclui com esse, que esse aqui vai da chegada deles na prefeitura de Porto Alegre, em 88, até o impeachment da Dilma, tá? Então termina a trilogia aqui. Então na trilogia é assim, né? É assim, 1, 2, 3. Você mesmo que escreveu todos eles, né? Hã? Você que escreveu todos eles? Eu escrevi todos, mais aqueles 2. E esse aqui vai ficar para ti. Esses 2 eu não posso dar, que são os únicos que eu tenho. Bom, o meu casamento com a Denise é uma coisa que só se explica pela interferência divina. E eu sou muito feliz com a mulher que tenho. Ela é uma triatleta, né? Eu sempre gostei de esportes, então isso foi um ponto que nos atraiu muito. Eu continuo treinando, né? Todo sábado aí eu dou uma puxadinha. Esse sábado agora são 12 quilômetros que eu tenho que fazer, eu corro uma média de 30 a 35 por semana em casa, né? E é o jeito de poder aguentar o tranco, né? O chefe aí não dá moleza, né? Então a gente tem que estar em forma para poder Tem que ter histórico de atleta, fala aí. Tem que ser. Tia, show de bola, brigadão. Eu queria alegria. só que deixar essa mensagem para todo mundo que está enfrentando essa pandemia, o pessoal que às vezes perde a esperança, que acha que não vai dar certo, que teve um negócio que faliu, ou aquele lockdown que está em vias de acabar, aí chega o governante, estende por mais 15 dias. Uma mensagem para essa pessoa, o que ela pode esperar do Brasil no governo Bolsonaro, e agora com esse seu retorno à rotina do presidente, essa proximidade, já que a gente está fazendo até esse programa de dentro aqui do Palácio do Planalto. Bom, é importante de dizer o seguinte, a gente tem presente, apesar das dificuldades que nós estamos vivendo, essa pandemia ela é uma doença que o mundo desconhece. O Brasil, graças ao comando firme do presidente Bolsonaro, enfrentou nas 3 grandes frentes, que é a frente de saúde. Nunca estados e municípios receberam tantos recursos para poder estruturar o SUS. Eu me lembro, quando eu estava no Cidadania, as pessoas vinham perguntar do auxílio emergencial, que foi o segundo grande pilar, né, do enfrentamento a essa pandemia. E eles ficavam também muito surpresos com o SUS, porque o SUS é uma invenção brasileira, não tem nos outros países do mundo. E nós conseguimos dar uma resposta extraordinária usando, né, essa estrutura de atendimento a todos, né, que se criou no Brasil.
E, por fim, eu quero lembrar que nós conseguimos enfrentar a pandemia sem ter caos social. Nenhum canal logístico foi afetado. Nós não tivemos problema de energia elétrica, nós tivemos problema de combustível, nós não tivemos problema de abastecimento de alimentos. Os portos brasileiros, todos eles, o que trabalham com exportação o ano passado, oscilaram de 5% a 15% de resultado superior ao ano anterior, no meio de uma pandemia. A economia brasileira, a gente já falou aqui, respondeu fortemente. Então, nós temos sim caminhos. O Brasil tem caminhos. Nós deveremos, até o início do mês de agosto, estar com mais da metade da população brasileira vacinada. O Brasil será o 4º país que mais vacina no mundo. Brevemente, coisa de mais 10 dias, nós já passamos o Reino Unido, né? E claro, aí ficamos atrás dos Estados Unidos, não vamos ultrapassar nem a China, nem a Índia, né? Porque são países populacionalmente muito maiores do que nós. Deveremos ter a população completamente vacinada dentro do segundo semestre. Nós temos 530 milhões de doses de vacinas já adquiridas, já contratadas. Portanto, nós temos hoje a Fiocruz produzindo 1 milhão de doses por dia. Nós, daqui 60 dias, nós já deveremos ter toda a produção dentro do país. Então, o Brasil tem presente, o Brasil tem futuro. Agora, gostaria de falar para aquele que votou no passado no presidente, que acredita no que nós estamos fazendo, de que nós precisamos continuar unidos, nós precisamos continuar juntos. Enfrentar um sistema que levou 40 anos para se estruturar, não vai ser em 28 meses que nós vamos mudar, não. Nós precisamos de mais tempo. Nós temos confiança no que nós estamos fazendo e nós já tivemos vários momentos para que cada um de nós pudesse se orgulhar da decisão que nós tomamos em 2018. E eu tenho certeza que nós poderemos sim continuar levantando cada vez mais alta a bandeira verde e amarela. E eu quero terminar te dizendo que a bandeira brasileira jamais será vermelha, ela será sempre verde e amarela, falando de um país livre, falando de um país que respeita a família, falando de um país que respeita a liberdade das pessoas. Nós temos o presidente mais atacado da história brasileira e talvez da história mundial. A gente não tem cerceamento de liberdade de imprensa. Dizem coisas horríveis, mas tem o direito de dizer, e nós respeitamos. Se você quer um país livre, democrático, com valores e princípios cristãos, esse é o nosso país, esse é o nosso Brasil. E nós não vamos entregar esse país para ele, de jeito nenhum. Perfeito, tia. Quando tiver um churrasco, me chama, hein? Tá combinado. Beleza. Pessoal, terminamos por aqui esse bate-papo. Sempre lembrando a você que, se possível, se inscreva no canal, curte aquele negócio lá de botar maior, como é que se fala? Maior alcance aí no vídeo. A gente agradece, tá? E aqui a gente sempre tem assuntos como esses daqui interessantes. A gente falou de pandemia, né? A questão das estruturas aqui, SG, Secretaria, Casa Civil, Ministério da Cidadania, o passado do PT, o mal que eles fizeram ao Brasil, ao Rio Grande do Sul, enfim, um monte de assuntos, porque aqui sempre tem o que o Brasil precisa saber. Muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus.